Olá, a paz do Senhor a todos. Estamos dando continuidade ao quarto trimestre de 2021, cujo tema é o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Hoje abordaremos a lição de número 7. Lição de número 7, que tem por título Paulo, o plantador de igrejas. Paulo, o plantador de igrejas. A lição de hoje vem para nos mostrar que Paulo foi um desbravador debaixo de uma obrigação gloriosa. Veremos que a cidade de Antioquia foi o ponto de partida para o crescimento da igreja. Veremos também o que é ser um plantador de igrejas. Convido você a ver esta aula até o final, pois esta lição está imperdível. Eu sou Jonas Dias, sejam bem-vindos ao canal Eu Amo a Escola Dominical. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e aperte clique no sininho para ativar as notificações e acompanhar esse trimestre junto conosco. Oferecemos o nosso melhor para que você compreenda cada lição ministrada. O textuário da lição diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A verdade prática diz: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Tópico 1. Paulo, o desbravador, sob uma gloriosa obrigação. Tendo consciência do seu chamado, Paulo põe-se a testemunhar de Cristo não somente diante dos gentios, mas também perante toda Israel. Ele faz apologia ao evangelho perante os reis e filósofos. É um verdadeiro desbravador debaixo de um glorioso dever. Ele plantou a semente da mensagem das boas novas no coração das pessoas. Ele foi um missionário pioneiro a trazer a mensagem da salvação. Enquanto Paulo fundou a igreja em Corinto, Apolo construiu sobre ela o alicerce. Apolo regou a semente, ajudou os crentes a crescerem fortes na fé. O problema foi que os crentes de Corinto se dividiram na preferência por Paulo ou Apolo, formando partidos, garantindo lealdade a diferentes mestres, como você pode conferir em Atos, capítulo 1, versículos do 11 ao 13. Aliás, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 11 ao 13. Lembremos que a igreja em Corinto era composta por judeus e gentios, ou seja, os gregos e romanos, né? Judeus, gregos e romanos. E os gregos, eles eram conhecidos pelo hábito de julgar os oradores, fazendo comparação entre eles. Eles não apenas faziam comparações, mas tomavam partido de um deles, o que certamente produzia ciúmes e discórdias. Paulo foi o fundador da igreja e, por isso, mais querido por alguns do que Apolo. Mas Apolo substituiu Paulo e impressionava por sua eloquência e conhecimento. E isso atraiu a admiração de outra parte da igreja, como você pode conferir em Atos, capítulo 18 e o versículo 24. Temos aqui na leitura bíblica em classe essa mensagem do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aqui, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Paulo compara o seu ministério com o de Apolo. Ele observa que seu ministério era da mesma natureza que o de Apolo, usando a imagem de uma plantação. O seu objetivo era ensinar que a obra de Deus envolve muitos indivíduos diferentes, com uma variedade de dons e habilidades. Mas, após o trabalho de cada um, Deus é quem dá aos cristãos o crescimento. O versículo 8 diz o seguinte, versículo 8:
Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Aqui, nesse versículo 8, Paulo deixa claro que o servo de Cristo receberá a recompensa pelo seu trabalho. Dando continuidade, no versículo 9 lemos: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Somos cooperadores de Deus, somos servos. Não existem estrelas nessa tarefa, somente membros da equipe executando suas funções específicas. Nossos líderes certamente devem ser respeitados, sim, mas nunca devemos colocá-los em pedestais que criem barreiras entre as pessoas ou considerá-los como substitutos de Cristo, jamais. Em contrapartida, nós também podemos nos tornar membros úteis da equipe de Deus, colocando de lado nosso desejo de receber a glória pelo que fazemos. Que jamais busquemos o elogio que vem das pessoas. Antes, busquemos a aprovação de Deus. Neste mesmo versículo, Paulo diz: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. A imagem do edifício ela é introduzida aqui não para se tratar de edificar templos ou estruturas físicas, não, mas para tratar da formação do cristão e da comunidade de Cristo. Mas um detalhe que nós não podemos ignorar nesse mesmo versículo 9 é a ocorrência da expressão de Deus. Aqui, essa expressão ocorre 3 vezes: cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. Isso para dar ênfase, deixando claro o que o apóstolo diz lá em Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vemos agora o tópico 2, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Vejamos algumas características acerca tanto da cidade como da igreja de Antioquia. Certo? Primeiro, Antioquia era a 3ª maior cidade do Império Romano na época, com mais ou menos 500 mil habitantes. A primeira era Roma e a segunda era Alexandria, no Egito. A segunda característica é que Atos, quando nós vemos lá em Atos, capítulo 13, versículo 1, esse versículo nos mostra a variedade existente naquela igreja, ao relatar que nela havia alguns profetas e doutores. Uma outra característica é que a liderança da igreja ela era coletiva e representativa. Veja bem, além de Paulo, havia Simeão, que era negro, Lúcio também era africano, Manaém era da alta sociedade, Barnabé era o discipulador, que ensinava os mais novos a evangelizar, estudar a palavra, orar, usar seus dons, administrar tempo e dinheiro e trabalhar em equipe. E uma quarta característica é que o ponto em comum, apesar desta diversidade, eles tinham um ponto em comum, e esse ponto em comum entre esses 5 jovens, esses 5 homens, era a sua profunda fé em Cristo. Isso é o que ligava todos eles, né? A profunda fé em Cristo. Então veja bem, meus irmãos, mediante a oração e um jejum, a igreja separou Barnabé e Saulo para a obra que Deus tinha para eles. Assim, deu-se início à primeira das 3 viagens missionárias. Então temos aqui essa tabela que explica as 3 viagens missionárias de Paulo. Então convido você a ler comigo, deixa eu ir para o outro lado. Então, primeira coluna, primeira viagem.
né? Nisso tem alguns fatos, né? Paulo, a gente vê aqui Paulo em Salamina e Pafos, no capítulo 13, Atos 13, do 5 ao 11. Pafos, Elimas, o encantador, né? Isso em Pafos. A conversão do procônsul. Paulo tem seu nome mudado nessa tabela aqui, que nós já vimos que não é bem assim, não é? Mas segundo essa fonte, menciona esse detalhe. João Marcos deixa Paulo e volta para Jerusalém, Atos 13. Paulo é apedrejado em Listra. Derbe é a última cidade a ser visitada. E a volta para casa. Já na segunda viagem, Paulo visita as igrejas na Síria e Cilícia. Depois em Derbe e Listra, Timóteo se integra ao grupo. Depois Paulo visita a Frígia, na Galácia. Em Troade, Paulo tem uma visão, a conversão de Lídia e do carcereiro em Filipos. Depois Paulo funda a igreja de Tessalônica. Paulo prega em Atenas e depois de volta a Antioquia. Lembrando que isso aqui é apenas um resumo, certo? Para que você possa, de repente, até reproduzir e levar para a sua classe. Também nós não vamos entrar em detalhes devido ao tempo da aula. O interessante é que esses detalhes aqui tornam a aula, essa lição dessa semana um pouco densa. E é isso aí, glória a Deus. Terceira viagem, já em Éfeso, livros de magia são queimados. Vem a raiva dos artífices. Depois Paulo visita a Macedônia e a Grécia. Tivemos também aqui a defesa de Paulo perante o rei Agripa. Paulo sofre um naufrágio em sua ida a Roma. Paulo na ilha de Malta. Paulo chega a Roma. Paulo prega em Roma. E as últimas palavras de Paulo, que são escritas na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8. Ok? E vamos para o tópico 3. Tópico 3, características de um plantador de igrejas. Na revista, o comentarista, ele faz uma lista de três características de um plantador de igreja, né? Nós vamos ver aqui. Primeiro, motivado pelo chamado. Segundo, experimentado no deserto da vida. Então, ele é vocacionado, é chamado por Deus, ele é experimentado pelo deserto da vida. E terceiro, a igreja segundo as Escrituras, né? Trata como a igreja deve ser segundo as Escrituras. Trazemos outras características de um plantador de igrejas. Ele deve ser humilde, como um escravo, né? Isso baseado, ainda voltando um pouco, não é? Lá naquela leitura, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, né? Versículo 5 em diante, vamos lá. Deve ser humilde como escravo, é capacitado por Deus para o ministério que o Senhor lhe concede. Ele trabalha em equipe com outros servos, sabe trabalhar em grupo, exalta a Deus pelos frutos, receberá recompensa pelo seu trabalho e sente-se privilegiado por poder cooperar com outros e com Deus. Ok? Então essas são as características de um plantador de igrejas. E a lição dessa semana fica por aqui. Se esta aula foi bênção para você, me dê um sinal deixando o seu like neste vídeo e compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser.